Vamos então dar início à segunda parte da aula sobre Achille Mbembe, e nessa segunda parte eu vou tratar especificamente do capítulo 1 do livro Políticas da Inimizade, o capítulo intitulado A Saída da Democracia. Bom, o objetivo que Mbembe vai declarar, como sendo o objetivo do seu livro, é fazer uma crítica do nosso tempo. Isso entendendo o nosso tempo como um período regressivo, como eu disse na primeira parte da aula, uma espécie de volta a uma lógica colonial, uma lógica da separação, uma lógica racista própria da experiência colonial. Mas, para além disso, o nosso tempo é descrito por Mbembe como um tempo que promove uma saída da democracia, ou a sua inversão. Vamos tentar entender isso, esse é o tema do primeiro capítulo. Diz Mbembe que tem dois movimentos que nós precisamos destacar, que são significativos na distribuição mundial das populações. O primeiro desses movimentos foi a colonização, e que foi acompanhado, esse é o segundo movimento, pelo tráfico de escravos negros, o comércio negreiro. A colonização, ressalta Mbembe, ela é movida por um princípio essencialmente racial, ou seja, as colônias de povoamento, elas funcionavam, segundo Mbembe, como uma saída para os inúteis, aqueles que eram entendidos como supérfluos na Europa, os indesejáveis na Europa. A regra de toda empresa colonial era uma regra de cisão da humanidade. E o século XXI retoma isso, com novas figuras do êxodo, desse deslocamento de populações inteiras, e por meio das novas diásporas, que são movidas por guerras, por catástrofes, por desastres ambientais, etc. Hoje, assim como na experiência colonial, nós ressuscitamos um modelo de guerra, ou seja, uma nova guerra também biopolítica, que ameaça tanto a política quanto a democracia. Aos olhos do Mbembe, na página 31, sobre isso ele diz o seguinte: esta estreita imbricação do capital, das tecnologias digitais, da natureza e da guerra, e as novas constelações de poder que ela possibilita, são, sem qualquer dúvida, aquilo que mais diretamente ameaça a ideia do político, que até então servia de alicerce a esta forma de governo que é a democracia. Fim da citação. Então, as democracias modernas, Mbembe vai discorrer sobre isso, mostrando que, no fundo, elas sempre foram marcadas pela capacidade de se reinventarem por meio da ocultação, da dissimulação de suas origens violentas. Isso elas sempre fizeram de alguma maneira. Na página 32, o Mbembe vai dizer o seguinte: segundo a narrativa oficial, as sociedades democráticas são sociedades pacificadas, sendo este o fator que as distingue das sociedades guerreiras. A brutalidade e a violência física teriam sido banidas, ou pelo menos dominadas, devido ao monopólio da força para benefício do Estado e à interiorização de constrangimentos pelos indivíduos, o corpo a corpo, pelo qual se exprimiria a violência física na sociedade medieval, até ao Renascimento dera lugar à autoinibição, à contenção e à civilidade. Esta nova forma de governo, dos corpos, dos comportamentos e dos afetos, levou à pacificação dos espaços sociais. Então, esse é um certo discurso da democracia na modernidade europeia, de que ela teria instaurado uma espécie de organização social mais civilizada, marcada aí, uma espécie de pacificação social, uma superação dessa experiência de um estado de guerra permanente. Bem, mas o que o Mbembe vai fazer em relação a isso, a essa maneira de pensar a experiência da democracia no Ocidente? O Mbembe vai observar, ele vai olhar, digamos assim, para o subsolo dessa narrativa oficial, para aquilo que fica debaixo ali do tapete, e que vai justamente mostrar como que essas nunca foram propriamente sociedades pacificadas. E aqui ele vai retomar um argumento que, aliás, a gente viu no curso Em Defesa da Sociedade, do Foucault. Enfim, diz Mbembe na página 33,
A ideia segundo a qual a vida em democracia é no seu fundamento pacífica, policiada e desprovida de violência, nomeadamente sobre a forma da guerra e da devastação, não nos convence, né? E ele continua depois. Mas a brutalidade das democracias nunca foi senão abafada. Desde as suas origens, as democracias modernas mostraram tolerância perante uma certa violência política, inclusivamente ilegal, né? Inclusive aquela ilegal. Fim da citação. E o Bembe vai, para defender essa tese, ele vai nos lembrar de um fato histórico que foi a democracia, a construção da democracia nos Estados Unidos da América, enfim, que foram, na verdade, durante muitos anos, os Estados Unidos foram uma democracia de escravos, aquele país foi uma democracia de escravos. Um paradoxo, aliás, gritante, numa nação que nascia justamente proclamando a igualdade, né? E esse paradoxo, para Bembe, mostra como que pela prática da escravidão, como que aquela democracia norte-americana era assentada, né, numa disjunção moral absoluta, né, ou seja, que permitia algo como a escravidão. Na página 34 diz o Achille Bembe, diz Achille Bembe na página então 34. A democracia de escravos caracteriza-se assim pela sua bifurcação. Nela coexistem duas ordens. Uma comunidade de semelhantes, regida no mínimo teoricamente pela lei da igualdade, e uma categoria de não semelhantes, ou ainda de sem lugar. Também é ela instituída por lei. A priori, o sem lugar não tem qualquer direito a ter direitos. São regidos pela lei da desigualdade. Esta desigualdade e a lei que a institui e na qual se baseia fundam-se no preconceito da raça. Tanto o próprio preconceito como a lei que o fundamenta permitem manter uma distância quase inultrapassável entre a comunidade dos semelhantes e os seus outros. Se considerar uma comunidade, a democracia de escravos não pode ser senão uma comunidade de separação. Fim da citação. Esse é um termo forte, né? Ou seja, se a gente quer chamar de comunidade aquilo que se construiu nos Estados Unidos com o nome de democracia, só se for uma comunidade de separação racial. E de certa maneira esse projeto de uma comunidade de separação não vai se contentar simplesmente em afastar esse outro racializado. Ela vai pretender mais, ela vai querer se livrar mesmo desse outro, eliminar esse outro. Está na página 35 do livro, diz Bembe, a obsessão das democracias de escravos não é só mantê-los cuidadosamente afastados, é sobretudo saber como podemos nos livrar deles, fazê-los abandonar voluntariamente o país ou, se for preciso, deportá-los em massa. E se porventura, de vez em quando, consentimos que venham a nós e até mesmo que nos misturemos com eles, é precisamente para em seguida podermos reduzi-los a pó, o estado natural das raças degradantes. Né? Fim da citação. Né? Então, é uma sociedade radicalmente construída sobre um princípio de separação racial. Né? A exemplificação mais visível disso, para Bembe, é a prática dos linchamentos. Né? O linchamento é tomado pelo Bembe como essa cena mais grotesca dessa fantasia por reduzir o outro a pó, né? E que representa justamente o exibicionismo dessa crueldade racista. Né? Bom, o Bembe ainda vai lembrar figuras, né, importantes, né, que descreveram essa experiência da democracia nos Estados Unidos, como o Alexis de Tocqueville, né, um importante pensador, né, que fez uma descrição da democracia na América, né, relatando a sua experiência lá em 1848. A posição também do Thomas Jefferson, né, um dos grandes pensadores norte-americanos, políticos, e que era, né, diz Bembe, né, um grande proprietário de escravos, e que o Thomas Jefferson, por exemplo, se compadecia, né, da infeliz influência que a escravidão tinha
exercia, né, sobre os modos de vida norte-americano, né? Ele diz que a escravidão seria essa parte maldita da democracia americana, e que ela, de alguma maneira, levaria ao exercício perpétuo das paixões mais primitivas dentro dos Estados Unidos. Bem, então, de certa maneira, o que Bembe vai mostrar, né, vai ressaltar com sua argumentação, que aliás é um tema muito recorrente no pensamento pós-colonial, é justamente como a paz civil no Ocidente, ela só foi possível, né, essa paz dissimulada, né, no Ocidente, só foi possível em função das várias de toda essa lógica colonial, esses massacres nas colônias, nas periferias do mundo, né? Diz o Bembe na página 37, a paz civil no Ocidente depende, assim, em grande medida, das violências à distância, de fogos de atrocidade que se acendem, de guerras, de feudos e de outros massacres que acompanham o estabelecimento de praças fortes e de feitorias nos 4 cantos do planeta. Fim da citação. Então o Bembe vai destacar justamente isso, como que o progresso das democracias ocidentais ele esteve sempre baseado em um regime de desigualdade em escala planetária, né, que tinha justamente na colonização o seu motor. Em outras palavras, a colônia, né, diz ele, ela contém em si, aliás, a democracia, ela contém em si a colônia. A colônia não é um outro radical, é o que sustentou, tornou possível essa experiência democrática, por exemplo, na Europa. Na metrópole, então, europeia, nós tínhamos democracia, direitos fundamentais, paz civil e tal. Já nas periferias do mundo, nós tínhamos a política colonial do terror, né? A violência, a crueldade, né, em uma terra praticamente sem lei, onde valia tudo, né? Valia incendiar aldeias, né? Matar pessoas para dar simplesmente para dar exemplo, né? Torturar sistematicamente, pilhar alimentos, reduzir populações inteiras a uma situação de penúria, de fome, realizar ações militares repentinas de extermínio, né? Tudo isso que a gente conhece, que caracterizou a experiência colonial, tanto nas Américas, como na África, como em várias regiões da Ásia, enfim. Na página 39, diz o Bembe, né? Revezando-se uns aos outros, esses 3 regimes, o regime da plantation, o regime da colônia e o regime da democracia, nunca se largam. Então, quando a gente olha para a experiência democrática ocidental, a gente tem que entender que no subsolo disso existia a guerra colonial, né? Existia o terror, a política colonial de terror, né? Isso é parte constituinte do que foi a experiência da modernidade, né? Ou seja, não é um outro, é parte da modernidade, né? Eu acho que isso que é o discurso, às vezes, tende a querer dissimular, afastar, né? Apagar, de certa maneira. E o Bembe vai, assim como o discurso da democracia norte-americana, por exemplo, tende a colocar como se fosse outra coisa a permanência da escravidão, por exemplo. Enfim, então o Bembe tenta ressaltar que a crítica da violência nas democracias, obviamente, não é nova, né? Então, no texto, ele vai apontar para esse fato, né? Lembrando Walter Benjamin, que a gente viu aqui no curso, lembrando o Georges Sorel, que eu até fiz referência a ele, né, no texto, o livro famoso sobre a questão da greve revolucionária. Enfim, e o Bembe destaca que as críticas à democracia foram, via de regra, articuladas de um ponto de vista das classes sociais, né, uma questão de luta de classes. Mas que falta ainda, né, na visão do Bembe, explorar essa questão a partir de outras perspectivas, né, não só a questão da raça, mas, por exemplo, e não apenas também a partir da Europa, né, a partir das sociedades ocidentais. O período, então, do triunfo da democracia moderna no Ocidente coincide, né, com a expansão colonial e com o Estado escravagista, né? Então, toda essa expansão colonial, ela, de certa maneira, é como se a modernidade ela tivesse uma dupla face. De um lado, o corpo solar, aquilo que é colocado na luz visível, que é a experiência democrática, liberal. Então. E,
o seu corpo noturno, aquilo que é posto na sombra, que é o império colonial, e a experiência da escravidão moderna. A democracia, então, moderna, desde a sua origem, ela precisou desse invólucro, quase mitológico, de apagar esse corpo noturno, sombrio. Está na página 43 do livro, diz Bembe: democracia, plantação, ou plantation, e império colonial fazem objetivamente parte de uma mesma matriz histórica. Este fato originário e estruturante é central e qualquer compreensão histórica da violência da ordem mundial contemporânea. É estruturante e central, a qualquer compreensão histórica da violência da ordem mundial contemporânea. Fim da citação. Então, as conquistas coloniais, elas foram esse campo privilegiado de experimentação, como eu disse na primeira parte da aula. A colônia, ela abriu caminho, na visão do Bembe, aos campos de concentração, e também às ideologias genocidas modernas. Ele vai destacar, o Bembe, a natureza dessa guerra, contra justamente esse inimigo por natureza, como eu já ressaltei, e que é essa lógica que vai permitir uma guerra sem fim, sem nenhuma humanidade, sem limites para o horror, uma guerra, como vai nomear o Bembe, de uma guerra de brutalização. Por definição, a guerra colonial, ela é sempre assombrada por esse desejo do extermínio, essa vontade de acabar com esse outro racializado. É uma guerra fora da lei, é a guerra que assume a forma desses genocídios coloniais. Vamos pensar no extermínio dos indígenas, por exemplo. Várias, quantas etnias foram simplesmente varridas do mapa. Em suma, está na página 50, diz Bembe, as lógicas mitológicas necessárias ao funcionamento e à sobrevivência das democracias modernas pagam-se com a exteriorização da sua violência originária em outros lugares, os não-lugares, onde a plantação, a colônia ou, hoje em dia, o campo e a prisão são figuras emblemáticas. Fim da citação. Ainda hoje, então, como a gente pode perceber, parte do trabalho das democracias para o Bembe consiste justamente em ocultar isso, em tornar quase impossível qualquer interrogação sobre seus fundamentos, sobre as suas mitologias. Então a gente fala em paz social, a gente fala em direitos, em democracia, em um Estado que encarcera em massa, que mata milhares de pessoas todos os dias nas periferias e por aí vai. Enfim, então esse é o outro lado que miticamente é, digamos assim, apagado. As narrativas, então, outro ponto que Bembe vai destacar ainda nesse primeiro capítulo do livro, as políticas da inimizade, é justamente as narrativas de recomeço, de fim, que vão caracterizar o mundo contemporâneo. Vai remeter à ideia de um apocalipse, a uma espécie de teologia da catástrofe. A ideia de que para se atingir o apogeu, para se chegar ao ponto máximo, é preciso, o ser deve passar por uma fase de purificação, é preciso se purificar. E o nosso tempo, então, seria marcado por uma espécie de duplo movimento. De um lado, um entusiasmo, um entusiasmo pelo recomeço, para um mundo novo. Mas, por outro, a saída do mundo, o fim dos tempos, a destruição desse mundo que está aí. Então, há no interior dessa lógica mítico-religiosa que marca a contemporaneidade, há uma espécie de generalização do medo que caracteriza o nosso tempo, aos olhos do Bembe, que é o quê? O nosso tempo ele é marcado por fortes ligações narcísicas, ou seja, um sonho de um mundo de iguais, onde o diferente, o outro, não tem lugar nesse mundo. Então, um mundo no qual não há mais necessidade de se conviver com o diferente, com esse indesejável. Há uma fixação imaginária no outro. Esse outro virou uma obsessão. O outro que pode ser o estrangeiro, o muçulmano, o refugiado, mas pode ser o negro, pode ser o nordestino, pode ser o gay, pode ser o comunista. Enfim, há uma obsessão nesse outro
que precisa ser eliminado, né? Na página 54, diz Bembe, aquilo que muitos se recusam a admitir é que, no fundo, somos feitos de pequenos empréstimos de sujeitos estrangeiros e, consequentemente, seremos sempre seres de fronteira. Fim da citação, né? Isso para reforçar o caráter completamente mitológico, né? Mítico, né? Dessa obsessão de eliminação do outro, do diferente, para ver no mundo de iguais. Todos nós somos, de certa maneira, seres de fronteira, constituídos pela diferença. E outro ponto que o Bembe vai destacar é como que nós vivemos um momento de escalada autoritária, né, contra justamente o projeto de uma democracia mais inclusiva, né, um projeto social democrático que se pautava na ideia de inclusão, né, ou seja, de todos terem os mesmos direitos, né, serem incluídos, né. Essa seria uma das características do nosso tempo, diz Bembe na página 55. Todas estas histórias têm um fio condutor comum. Viver a ferros tornou-se a norma. Inclusive nas democracias, a luta política consiste cada vez mais numa luta para saber quem consegue desenvolver as medidas mais repressivas perante a ameaça inimiga. Fim da citação. Bem, e aí o Bembe vai começar a desenvolver, também no primeiro capítulo então do livro, Políticas da Inimizade, a noção de necropolítica. E ele vai mostrar, né, o argumento dele é de que a necropolítica constitui uma espécie de relação sem desejo, sem desejo de construir nada em comum, vamos dizer assim. Ele vai começar argumentando que tanto o terrorismo quanto o antiterrorismo, eles se encontram em um ponto, né, eles têm algo em comum, que é o ataque aos direitos. Ou seja, os dois ameaçam as bases mais profundas da sociedade de direito e instauram medidas de exceção, né? Seja justificado no âmbito de uma ação que a gente pode classificar de terrorista, seja aqueles que compram, digamos assim, instauram uma guerra contra essas ações, né? O antiterrorismo. Nos dois casos há uma espécie de subversão e uma produção do Estado de Direito, né? E a constituição de um campo, né? De um campo excepcional, uma lógica da exceção. Diz Bembe, né? Proteger o Estado de Direito contra o terror exige violentar a própria lei. Né? Fim da citação está na página 58. Né? Ou seja, a ideia de que para proteger então contra o terrorismo, para se proteger a sociedade, é preciso um uso absoluto da soberania, diz Bembe, né? Um uso absoluto da força, sem lei, né? É movido por uma lógica da necessidade, né? Da emergência, da guerra. A justiça, então, acaba, de certa maneira, nesse contexto, e prevalece o quê? Uma lógica da vingança, né? Um judiciamento, vamos dizer assim. E aí entra todo um conjunto de leis marciais, tribunais de exceção, especiais, dispositivos de emergência, etc. Né? E essa forma de terror, vai destacar o Bembe, não é propriamente uma novidade, né? Não é a primeira vez que a gente viu isso na história. Basta, aos olhos de Bembe, lembrar que foi a experiência da escravidão moderna, né? No âmbito da plantation, né? Da empresa colonial, o que foi o apartheid, e por aí vai. As sociedades, então, da inimizade, elas são justamente marcadas por uma espécie de distribuição, de uma destruição de qualquer vínculo social. Né? A necropolítica é uma política de morte que destrói vínculos, ligações. É a inimizade que vai permitir nessas sociedades instituir e normalizar a ideia de que o exercício do poder se dá justamente às custas da vida de alguém. Ou seja, exercer poder envolve sacrifício, né? O extermínio. Né? Governar pelo terror tem a ver com matar, né? Ou seja, mais do que disciplinar, mais do que gerir, regular social uma população, tem a ver com eliminar uma população. Daí é o termo que ele se utiliza, né? O Bembe, né? Trata-se propriamente de uma necropolítica. Essa morte, né, pode se dar tanto em massa, como foi o genocídio colonial, em grande medida, como também em pequenas doses. Né? Diz Bembe na página 62.
Nestas condições, o poder é infinitamente mais brutal do que no poder autoritário. É mais físico, mais corporal e mais pesado. Não pretende já domesticar as populações enquanto tais. Então, é como se a gente superasse uma lógica de uma sociedade disciplinar, né, que visa, né, docilizar, disciplinar os corpos, os comportamentos. Não, trata-se muito mais realmente de eliminar esse outro, assim, que é um outro agora tomado como inimigo essencial, racializado. Os autores dessa guerra, então, podem assumir várias formas. Podem ser exércitos regulares, mas pode ser a polícia, pode ser, e ele vai descrever isso na África, né, as milícias, né, com diversos tipos, formas de milícias. As máquinas de guerra, como ele vai descrever no ensaio sobre a necropolítica. E tudo isso vai conformando o que o Bembe vai chamar de um novo poder soberano necropolítico. Cito então Bembe na página 64 e 65 do livro. Diz ele: nestas modalidades, mais ou menos móveis e segmentárias de administrar o terror, a soberania consiste no poder de fabricar toda uma massa de gente habituada a viver no fio da navalha, ou ainda à margem da vida. Gente para quem viver é estar sempre a prestar contas à morte, em condições em que a própria morte tende a se tornar cada vez mais algo de espectral, tanto pelo modo como é vivida, como pela maneira como acontece. Vida supérflua, portanto, cujo preço é tão baixo que não equivale a nada, nem sequer como mercadoria e ainda menos humana. É uma espécie de vida cujo valor está fora da economia, correspondendo apenas ao tipo de morte que se lhe inflige. Regra geral, trata-se de uma morte a qual ninguém se sente obrigado a responder. Ninguém tem qualquer sentimento de responsabilidade ou de injustiça no que respeita a essa espécie de morte, ou a esta espécie de vida, ou a esta espécie de morte. Fim da citação. Essa é uma passagem forte, né, que mostra justamente como que na lógica soberana necropolítica, que é uma lógica de produção da morte, de eliminação desse outro, etc., esse outro racializado, ele é eliminado como se, assim, essa vida não tem preço algum, né? É como se mata uma mosca, né? Enfim, então ninguém responde por isso, né? Não há uma noção clara, né, de que seria obrigado a responder por essa morte, né? Como se fosse igual o puro massacre indígena, por exemplo, ou negro na empresa colonial. Ninguém respondeu por essas mortes. Essa ideia, né, de uma vida supérflua, cujo preço é tão baixo que não equivale a nada, né, faz lembrar uma frase muito dita hoje, né, de que a carne negra é a mais barata do mercado, né? Enfim, remete a essa ideia mesmo de uma vida que foi tão desumanizada, né, que foi tão reduzida a uma vida completamente nua, que ela agora não vale absolutamente nada e ninguém responde por ela. Ela é matável, né, ela é eliminável, né? Retomando aqui os termos que a gente viu na última aula sobre do Agamben. Enfim, e na sequência, na página ainda 65 e 66, diz Bembe: em larga medida, o racismo é o motor do princípio necropolítico, enquanto este é o epíteto da destruição organizada, o nome de uma economia sacrificial, cujo funcionamento requer que, por um lado, se reduza o valor da vida e, por outro, se crie o hábito da perda. Este princípio está em curso no processo pelo qual, hoje em dia, a simulação permanece do estado de exceção justifica a guerra contra o terror, uma guerra de erradicação indefinida, absoluta, que reivindica o direito à crueldade, à tortura e à detenção ilimitada. E, portanto, uma guerra que retira suas armas do mal, que pretende erradicar num contexto onde a lei e a justiça são exercidas como represálias sem fim, vingança e revolta. Talvez mais do que a diferença, mais do que de diferença, o nosso tempo seja, sobretudo, o da fantasia da separação e até mesmo do extermínio. É o tempo dos que não estão juntos, que nada agrega,
dos que não estão, de todo modo, dispostos a partilhar. Fim da citação. Então aqui, nessa passagem, aparece, né, claramente a tese de que o racismo seria o motor necropolítico. Ele estaria mais vivo do que nunca, né, no mundo contemporâneo, longe de ser um passado, uma espécie de ruína que sobreviveu da nossa experiência colonial. Não, o racismo não tem só um passado, né? É bom lembrar essa frase do Bembe, ele tem um futuro, né? Ou seja, ele está vivo, crescente, prosperando, digamos assim. E ele constitui o motor da política contemporânea em vários aspectos. E é esse motor que permite uma soberania necropolítica, né? Uma tecnologia de poder necropolítico. E nessa tecnologia de poder, né, eu acho que o Bembe, nessa passagem que eu acabei de ler, aponta para algo importante, né? Mais do que uma sociedade de diferença, que reconhece suas diferenças, que lida com diferença, a gente vive uma fantasia de separação e de extermínio, né? Perceba? Então, o racismo não é só agora um princípio de separação, no sentido de diferenciar o humano. É um princípio que move, né, um projeto político e social de separação e de eliminação. É o que o Bembe está nomeando justamente nesse livro de Sociedades da Inimizade, né? Esse é um projeto político contemporâneo. Um projeto que é caracterizado por isso que nessa passagem eu li aqui, né? Um mundo no qual as pessoas não estão mais dispostas a partilhar nada, né? Elas não estão juntas, né? Elas estão ali, né, em guerra, né, separadas radicalmente. Bom, então o Bembe ressalta que a proposta de uma suposta igualdade universal, de um mundo para todos os seres humanos, né, independentemente de suas diferenças, de uma democracia inclusiva, que tudo isso foi alterado, né? Essa é a ideia de uma saída da democracia. Agora trata-se de, na verdade, não de construir um mundo para todo mundo, né? Daí a ideia de uma democracia, mas sim um mundo para poucos, né? Um mundo, como diz o Bembe, um mundo sem, né? Sem esse outro, sem aquele outro, sem aqueles indesejáveis, sem esses supérfluos, etc. Né? Então um mundo sem, que se livra desses outros indesejáveis. E assim nós entramos num ciclo de ódio, diz Bembe, e um ciclo porque hoje somos vítimas, amanhã carrascos, depois vítimas de novo, e essa é uma lógica guerreira. E na página 66, diz Bembe, são poucos os sofrimentos considerados injustos e não existe nem culpabilidade, nem remorso, nem reparação. Fim da citação. Então essa é a lógica do ciclo de ódio que vivemos, segundo Bembe. Então a violência social ela é institucionalizada e dirigida contra esse grande inimigo. E há uma tendência, portanto, né, esse é o processo que esse primeiro capítulo do livro vai enfatizar, uma tendência à inversão da democracia. Na página 67, diz Bembe, um pouco por todo lado, o discurso é o da suspensão, da restrição e até o da revogação ou da abolição pura e simples. As constituições, a lei, os direitos, as liberdades públicas, as nacionalidades, toda a espécie de proteções e de garantias, até hoje consideradas como adquiridas. Fim da citação. Então, tudo isso está um processo, portanto, de perda, de reversão dessas conquistas, né, digamos, democráticas. Né? É um processo de regressão, né, segundo a ótica do Bembe. É um processo de saída da democracia, né, e que é visto por Bembe como um processo não de ampliação, né, e de inclusão, mas um processo de fechamento, de enclausuramento. Né. Na página 68, diz ele, provisório ou não, o processo de saída da democracia e o movimento de suspensão dos direitos, constituições ou liberdades são paradoxalmente justificados pela necessidade de proteger estas mesmas leis, liberdades e constituições. E juntamente com a saída e a suspensão vem o enclausuramento, toda a espécie de muros, arames farpados, campos e túneis, câmaras, como se, na verdade,
se tivesse seriamente acabado com uma certa ordem das coisas, uma certa ordem da vida, um certo imaginário do comum na cidade futura. Fim de citação. Enfim, então, aqui tem um elemento interessante que o Bembe traz, que é a ideia de que esse processo mesmo de saída da democracia, né, de retrocesso, de negação desses direitos, é paradoxalmente justificado pela necessidade mesmo de proteger as leis, as liberdades e a Constituição. Ou seja, em nome de uma defesa da liberdade, se faz o quê? Um processo de saída da própria democracia. Ou seja, como se a guerra justificasse tudo, inclusive abolir com as bases, né, da democracia, por exemplo, com as garantias fundamentais, né, com várias liberdades fundamentais. Enfim, então, paradoxalmente uma guerra em defesa de uma democracia que, no final das contas, sacrifica essa própria democracia, né, inverte a própria democracia. E o Bembe, então, ele termina o capítulo apontando para a necessidade justamente de nós repensarmos a democracia contemporaneamente e de colocar a questão sobre o seu futuro, né? Qual o futuro que existe para a democracia hoje, né? Mais do que uma universalidade abstrata, né? Essa democracia formal, liberal, o Bembe ele vai propor um outro futuro para a democracia, um futuro baseado uma democracia, né, que seria baseada no em comum, como ele diz, ou seja, numa relação de copertença, de pertencimento comum. Nós vivemos no mesmo mundo, né? Devemos conviver, né? Uma democracia baseada, portanto, na partilha, no compartilhamento desse mesmo mundo. A ideia de que só temos um mundo, né, é um mundo só para todo mundo, e que nós precisamos partilhá-lo, inclusive não só entre nós, seres humanos, mas partilhá-lo com todas as espécies. É um mundo só, um único planeta, para seres humanos e para toda a espécie, todas as diferentes espécies. Enfim, e a justiça e a reparação são vistas então pelo Bembe como absolutamente necessárias para tornar essa partilha possível, né? Então a gente vai precisar reparar vários erros do passado. E a última frase do livro, aliás, do livro não, né? A última frase desse primeiro capítulo que eu estou aqui apresentando, do livro, que está na página 69, o Bembe vai concluir dizendo o seguinte: está-se efetivamente, né, ou nós estamos efetivamente longe de viver num tempo racional. E não sabemos bem se ele alguma vez voltará a sê-lo, pelo menos a curto prazo. Com a ajuda da necessidade de mistérios e o regresso do espírito de cruzada, vivemos hoje num tempo mais dado a dispositivos paranoicos, à violência histérica, aos processos de aniquilação de todos aqueles que a democracia tem transformado em inimigos do Estado. Fim da citação. Bom, então, com isso eu finalizo a apresentação do Bembe, né? Eu acho que pelas passagens que eu li aqui, pelas ideias que o Bembe apresenta, fica claro por que ele desperta um grande interesse hoje, especialmente no Brasil, e com essa vivência, né, e que ganhou, né, um interesse ainda maior com essa vivência da pandemia, né, com todas essas mortes que nós temos no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil, que hoje é o epicentro da pandemia no mundo, né? Estou falando agora no início de março, né? O Brasil já está chegando à cifra aí das 270 mil mortes, e tudo leva a crer que a gente vai checar números ainda muito maiores nos próximos dias, nos próximos meses, e há todo um interesse para entender, né, como é possível, né, um Estado que, não vou dizer que promove essas mortes, mas que naturaliza a morte, né, que desdenha da vida, né, que considera como fazendo parte do jogo, como se fosse um sacrifício que deve ser imposto a todos nós, nos expor a essa possibilidade da morte, né? Tudo isso em nome da nação, em nome da economia, em nome de seja lá o que for, né? Então, a gente vive hoje não só um Estado
e acho que por isso que Bembe desperta tanto interesse, né, nessa ideia da necropolítica, né, um Estado guerreiro, né, que utiliza um discurso de lógica guerreira, uma guerra de natureza biopolítica, como foi a guerra colonial, e que nos leva a não só um Estado assassino, né, que entende que para viver, para prosperar, para que o cidadão de bem possa viver sua vida, é preciso eliminar esse outro ameaçador. Não só isso, ele precisa se armar, né, precisa investir contra esses outros ameaçadores, né. Não só isso, mas um Estado que, além de assassino, ele paradoxalmente é também um Estado suicidário, né? Essa é a lógica, né? O guerreiro, a lógica guerreira envolve isso, né? Ou seja, um sacrifício em nome da nação. Então parece que é uma tecnologia de poder que nos leva não só a uma guerra, mas a uma exposição à morte, né? Como se fosse exigido de nós uma espécie de sacrifício em nome de uma grande causa, uma grande redenção, né? Uma espécie de decisão final. Bem, então acho que isso ajuda a entender um pouco por que as análises do Bembe sobre necropolítica estão sendo tão discutidas hoje em dia, especialmente no Brasil, né? Bom, então com isso eu finalizo a última aula do curso de Filosofia do Estado.